Esta é a terceira mensagem desta série de Páscoa, na qual nós estamos refletindo sobre o sofrimento e a vitória do Filho de Deus. E hoje eu quero chamar você a pensarmos sobre uma condenação injusta. Eu quero, para isso, ler o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 53 a 65, e o capítulo 15, versículos de 1 a 15. Marcos 14, 53 diz assim, então: Levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. Ali sentou-se com os guardas para se aquecer junto ao fogo. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam sem sucesso encontrar provas contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas elas se contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso: Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro não feito por mãos humanas. Mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: Você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? Todos o julgaram culpado e o condenaram à morte. Então alguns deles começaram a cuspir em Jesus, vendaram seus olhos e lhe deram socos. Profetize para nós, zombavam. E os guardas lhe davam tapas enquanto o levavam. O que nós vimos aqui? Jesus, tendo sido preso, ele foi levado ao sinédrio, ao conselho de líderes do povo judeu. Jerusalém, onde Jesus foi preso e julgado, era a capital político-religiosa dos judeus. Ali estava este tribunal, que era a mais alta corte da região. O sinédrio era formado pelo sumo sacerdote, pelos principais sacerdotes, que haviam sido sumos sacerdotes antes, por líderes do povo, os anciãos, e pelos mestres da lei, homens que foram escolhidos por serem considerados sábios e justos. Mas Jesus havia incomodado estes homens. Dias antes, ele havia entrado no pátio do templo e expulsado de lá os vendedores de animais e cambistas que usavam o templo como mercado. A gente vê isso no capítulo 11 aí de Marcos. Capítulo 11, versículos 15 e 16, dizem assim: Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado. Os sacerdotes ficaram indignados com essa atitude de Jesus porque eles mesmos e seus familiares vendiam esses animais que eram considerados aprovados para os sacrifícios. Um negócio que no final de tudo era muito lucrativo para todos eles. Mas Jesus, se você continuar lendo aí Marcos 11, agora versículo 17, Jesus os
acusa de terem transformado o templo num esconderijo de ladrões. Estes principais sacerdotes, quando souberam do que Jesus tinha feito, o versículo 18 diz que eles começaram a tramar um modo de matá-lo. E vejam vocês, agora Jesus seria julgado por estes mesmos homens que ele havia aborrecido. Voltando para Marcos capítulo 14, então, agora no versículo de número 55, nós vemos que estes homens, ao julgarem Jesus, buscaram a todo custo encontrar provas contra Jesus para condená-lo à morte. Vejam que eles já tinham uma sentença pronta. Eles só estavam procurando meios para condená-lo. E então, observe o versículo 56, eles dizem que testemunhas falsas foram encontradas e os seus depoimentos foram dados ali, mas, por uma questão da providência de Deus, os depoimentos delas não os ajudou a fundamentar uma acusação. Dois homens, versículos 57 e 58, disseram: nós o ouvimos dizer, destruirei esse templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas o depoimento deles, diz o verso 59, também foi inútil, não era coerente. Então, de uma forma muito interessante, Deus não permitiu que este intento do sinédrio prosperasse livremente em relação ao Senhor Jesus. E então o sumo sacerdote pergunta a Jesus: não vai responder a essas acusações? Ele parecia querer colher algo da boca de Jesus, já que não tinha conseguido nada e as suas testemunhas foram inúteis. Mas Jesus permaneceu calado. Diz o verso 61 que ele não deu resposta alguma. Esse silêncio do Senhor, na presença dos seus acusadores, na verdade, ele já foi profetizado por Isaías muito tempo antes. O profeta Isaías, se você puder me acompanhar aí, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 7, você verá isso. Isaías falando sobre o Messias, ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Então veja vocês que o Senhor estava, na verdade, cumprindo algo que o próprio Deus havia já revelado a respeito dele. Voltando para Marcos capítulo 14, verso 61. Então o sumo sacerdote perguntou a Jesus: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Vale a pena a gente pensar sobre o seguinte: se Jesus ficou calado até aquele momento, por que, afinal, ele responderia agora? O Evangelho de Mateus, lá em Mateus 26, versículo 63, diz que a pergunta feita pelo sacerdote era uma exigência solene. E aí, nessa passagem, então, de Mateus 26, versículo 63, está registrado a pergunta do sacerdote da seguinte maneira: exijo em nome do Deus vivo que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. E aqui entra uma questão interessante da própria lei dos judeus, algo que o Senhor Jesus levava em conta objetivamente, estava sujeito a ela. Nós vamos encontrar lá em Levítico, capítulo 5, versículo 1, o seguinte: se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto ou que seja do seu conhecimento, mas se recusar a fazê-lo, comete pecado.
e deverá ser castigado por causa de seu pecado. Então vejam, Jesus não tinha como deixar de responder. E então, Marcos 14, versículo 62, registra a resposta do Senhor Jesus. E a resposta do Senhor Jesus foi: eu sou. E você pode perceber o peso que tem essa resposta, porque ele usa a mesma expressão usada por Deus ao se revelar a Moisés, ao se apresentar a Moisés. Ele se apresenta como sendo eu sou. E Jesus, então, totalmente consciente de sua majestade, ele completa essa resposta com uma fala que foi como um facho de luz brilhando no meio daquela escuridão que o cercava. Ainda no capítulo 14 de Marcos, versículo 62, ele continua dizendo assim: e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Poderoso e vindo sobre as nuvens no céu. Jesus, naquele momento, declarou ali a sua plena divindade. Diante da resposta de Jesus, o sumo sacerdote rasgou suas roupas, um gesto de horror, de espanto por aquilo que ele considerava uma blasfêmia, um insulto contra Deus. E ele diz então: para que testemunhas? Eles já haviam conseguido algo para acusá-lo. Todos ouvimos a blasfêmia. Qual o veredito? E diz então o texto que eles todos julgaram Jesus culpado e o condenaram à morte. Eles julgaram conforme a lei mosaica dizia. Na lei mosaica, em Levítico, capítulo 24, versículo 16, fala o seguinte sobre a blasfêmia: quem blasfemar o nome do Senhor será morto por apedrejamento por toda a comunidade de Israel. Qualquer israelita de nascimento ou estrangeiro entre vocês que blasfemar o nome será morto. Então, vejam que eles julgaram conforme o entendimento deles da lei e a percepção de que Jesus teria cometido uma blasfêmia ao declarar-se divino. E ali, então, o Sinédrio externou todo o seu desprezo por Jesus. Marcos 14,65 diz que alguns deles começaram a cuspir em Jesus. Vendaram seus olhos e lhe deram socos. Profetize para nós, zombavam, e os guardas lhe davam tapas enquanto o levavam. Eles cuspiam na face do Senhor, indicando que não tinham qualquer vínculo, ligação, aceitação dele ou de sua mensagem. Vendaram os olhos do Senhor e lhe deram socos e zombavam, dizendo: profetize para nós. O Evangelho de Mateus, quando registra isso, lá em Mateus 28, 68, diz que eles perguntavam: diga quem te bateu, diziam eles ao Senhor, porque havia uma antiga interpretação errônea, de fato, muito equivocada, do livro do profeta Isaías, lá no capítulo 11, versículos 1 e 2, que, na verdade, 2 e 3, que dizem assim: o Espírito do Senhor está sobre ele, está falando sobre o Messias, o espírito de sabedoria e discernimento, o espírito de conselho e poder, o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Então, essa perspectiva dita nesse texto, de que ele teria um espírito que lhe daria discernimento, que ele julgaria com conhecimento vindo do Senhor, que ele não julgaria pela aparência. Alguns pareciam acreditar que o Messias seria capaz de adivinhar coisas, e por isso zombavam do Senhor nesse contexto, dizendo: você é o Messias? Diga então quem foi que te bateu. E os guardas, então, o agrediram enquanto o levaram. Sabe o que é mais triste?
lamentável nessa história. Eles acusaram o Senhor Jesus de blasfêmia, mas não faziam a menor ideia de que quem estava blasfemando eram eles. Os judeus estavam sob domínio dos romanos e eles não tinham autorização para aplicar a pena de morte a um condenado. Por essa razão, Jesus seria levado ainda perante uma corte romana. O capítulo 15 aí de Marcos começa dizendo que logo pela manhã, então, os principais sacerdotes, os líderes do povo, os mestres da lei, o alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam e então amarraram Jesus e o levaram para entregar a Pilatos, para que Pilatos julgasse a questão dele. Quero ler então agora Marcos capítulo 15, versículos 2 a 15. Você, por favor, acompanhe comigo, por gentileza. O texto diz assim: Pilatos lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como você diz. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes e Pilatos perguntou: Você não vai responder o que diz de todas essas acusações? Mas, para surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro qualquer. Qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro, como de costume. Pilatos perguntou: Querem que eu solte o rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: Então o que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifique-o! Gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: Crucifique-o! Para acalmar a multidão, Pilatos soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o aos soldados romanos para que fosse crucificado. A acusação apresentada a Pilatos foi a seguinte: vejam, para os romanos, não era crime uma pessoa declarar-se filho de Deus. Eles não se importavam com essas questões religiosas dos judeus. Então, aquelas lideranças do alto conselho ali, o que eles fizeram então? Se reuniram, como nós vimos aí no versículo 1, e eles traçaram uma estratégia, uma abordagem para isso. E quando vão levar Jesus a Pilatos, acusaram-no de sedição, de fomentar uma rebelião e se declarar rei. Ora, uma rebelião era algo que importava para os romanos. E o julgamento de Jesus agora deixa de ser um julgamento religioso e torna-se um julgamento político. Pilatos interrogou Jesus. Me acompanhe a partir do versículo 2. Pilatos pergunta a ele: Você é o rei dos judeus? Pilatos já ouvira falar de Jesus. Ele, no mínimo, conhecia a fama de Jesus, de suas pregações, da maneira como ele até mesmo confrontou as lideranças religiosas do seu povo, dos milagres extraordinários que ele fazia. Mas ele tinha que perguntar sobre a acusação. E a resposta de Jesus foi afirmativa. Veja, no versículo 2 ainda, é como você diz. Mas vejam vocês, a imputação de crime a Jesus se aproximava do conceito moderno de crime impossível,
que diz respeito a quando os meios empregados não poderiam chegar ao ponto alegado. Ora, Jesus, ele mesmo disse no momento em que ele foi preso, lá em Marcos capítulo 14, versículo 48, ele diz assim: por acaso sou algum revolucionário perigoso? E ele continua no verso 59, todos os dias estive no templo ensinando publicamente, porque não me prenderam lá? Ou seja, se por acaso ele estivesse promovendo alguma rebelião, Pilatos já saberia. Além disso, Jesus não ofereceu resistência alguma ao ser preso. Não foi encontrado com armas e com nenhum exército pessoal. O que estava ali diante de Pilatos era um homem simples, amarrado, ferido, acusado por aqueles do seu próprio povo. Jesus, ele não tinha como estar à frente de nenhum tipo de rebelião, de revolta popular que ele pudesse estar conduzindo ali. E ainda espantava Pilatos o fato de que ele não respondia a nenhuma das acusações. Versículo 4. Aquele silêncio, a calma que ele demonstrava diante da morte, sua tolerância, argumentavam em favor de sua inocência e de sua santidade. Pilatos concluiu que as acusações contra Jesus não faziam sentido. Por ocasião da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro e Pilatos tentou usar esse expediente para evitar condenar um inocente. Marcos 15, de 6 a 10. Ele ofereceu libertar o rei dos judeus. Olha aí no versículo 9. Ele havia percebido que os sacerdotes agiam por inveja. Mas esses principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir que soltasse Barrabás. Este sim, um revolucionário de fato, um homem perigoso, diz o versículo 7, que havia cometido assassinato durante uma revolta. Pilatos ainda perguntou, olha lá o versículo 12, o que farei com este Jesus que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifique-o! Gritava a multidão, atiçada pelos sacerdotes. Pilatos sabia que Jesus era inocente de tais acusações. Nós vemos aí no versículo 14 o seu protesto. Por que quis saber Pilatos? Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o! Para não desencadear uma revolta em sua jurisdição e para não perder capital político, ele decidiu atender a multidão. E ele mandou açoitar Jesus, o mais brutal dos castigos romanos. Alguns consideram que Pilatos pode ter pensado que a turba desistiria da execução na cruz quando vissem a selvageria daqueles açoites. Mas isso não aconteceu. E ele acabou entregando Jesus aos soldados romanos para que fosse crucificado. Eu quero fazer algumas aplicações aqui, duas breves aplicações para a nossa vida a partir desse relato do julgamento do Senhor Jesus. A primeira delas é a seguinte: Jesus não teve um julgamento justo. É verdade. Especialistas em direito, pessoas que entendem um pouco mais de direito, inclusive dos judeus, e direito romano, antigo, compreendem que esse julgamento foi eivado de falhas
horrorosas. Então Jesus não teve um julgamento justo. Sim, é verdade também que ele foi vítima do ódio que nasceu da inveja dos sacerdotes. Inveja de sua popularidade, inveja dos milagres que ele fazia, indignação por conta das denúncias. É verdade, ele foi vítima de tudo isso. Mas havia algo mais por trás daquela condenação. Algo que nós não estamos acostumados a considerar. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, versículo de número 6, ele diz assim: todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Preste atenção nisso. Todos nós nos desviamos, mas o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Condenaram Jesus sem encontrar culpa nele, porque a culpa era nossa. Era a nossa culpa que estava sendo expiada através dele. O apóstolo Pedro escreve a respeito disso. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 24. Ele fala sobre como Jesus carregou os nossos pecados em seu corpo. Pedro escreveu assim: ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. O Senhor estava carregando os nossos pecados, a nossa culpa. Ele nos substituiu. O apóstolo Paulo também escrevendo a sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Paulo diz assim: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus tomou sobre si a maldição que era destinada a nós. Ele carregou sobre si, sobre o seu corpo, o sofrimento pelas nossas ofensas. Então eu quero que você atente, considere isso muito seriamente, porque, de fato, o Senhor, embora condenado injustamente, a sua morte foi voluntária. Capítulo 53 do profeta Isaías, versículos 10 e 11, dizem assim: fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito, e por causa de tudo o que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Jesus foi condenado naquela cruz, mas você deve se lembrar que foi uma oferta voluntária que ele fez. Ele estava justificando a nossa vida, justificando a nossa alma, para que nós fôssemos considerados justos, levando sobre si os nossos pecados. Então lembre-se disso.
Jesus não teve um julgamento justo. Quando nós ouvimos ou lemos aquelas histórias do julgamento do Senhor Jesus, isso causa indignação. Mas há um motivo mais profundo. E esse motivo diz respeito a mim e a você. Então nós devemos nos lembrar de que aquela morte foi uma morte voluntária, substitutiva, para nos resgatar da condenação. A segunda aplicação que faço desta passagem é: quando você pensar na condenação de Jesus, não lamente, apenas agradeça. Ele estava ali oferecendo a sua vida, assumindo o preço pelos pecados de homens e mulheres pecadores. Lembre-se de que ele estava ali, ele próprio, ofertando a sua vida desta forma. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18, diz assim: pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Ele foi condenado, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Para nos conduzir a Deus. Para nos resgatar da condenação. De forma que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve sua carta aos Romanos. Ele diz aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 1, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para os que creem nele, porque a condenação foi assumida pelo Senhor Jesus. Ele assumiu. Aquela condenação dele proporciona que nós hoje possamos viver sem qualquer sombra de condenação. Vejam então que o amor do Senhor por nós envolveu um alto preço pessoal. Portanto, quando você pensar na condenação de Jesus, não lamente, seja grato. Seja grato. Lembre-se de que o Senhor Jesus suportou todas aquelas acusações, aqueles ataques, pelo desejo e a intenção de resgatar a nossa vida, justificar-nos e nos aproximar de Deus. Feche seus olhos, vamos orar.